Se tem uma coisa que eu posso falar com toda certeza, é que os móveis planejados vão ser a compra mais cara de tudo que você vai precisar para montar o seu apartamento. Além de ser a compra mais cara, é a compra que envolve mais dúvidas, mais detalhes e é aquela compra que, assim como os revestimentos, por exemplo, você não vai ficar podendo trocar e precisa ter muita certeza do que você vai comprar. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre móveis planejados. Eu me chamo Bárbara Cereja e eu tô aqui para te ajudar a decorar o seu apartamento. Se você já é inscrito aqui no canal, deixa aqui o teu like e já compartilha com as amigas, porque eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo também. Mas se você caiu de paraquedas, deixa aqui a sua inscrição, é só clicar no botãozão vermelho aqui embaixo e aproveita e ativa o sininho. Assim você vai receber as notificações todas as vezes que um vídeo novo for publicado. E agora, vamos direto ao ponto? Para falar de móveis planejados, eu preciso falar também sobre a diferença entre móveis planejados e marcenaria artesanal. Muita gente confunde e não sabe direito explicar qual é essa diferença. Mas basicamente, móveis planejados são aqueles móveis que são feitos numa fábrica, numa indústria, seguem todo um processo de fabricação industrial. E por isso tem algumas limitações, principalmente em relação a tamanhos ou módulos. Normalmente as fábricas têm módulos padronizados que variam geralmente de 10 em 10 centímetros. Por exemplo, se você vai estar fazendo os móveis da sua cozinha, cada módulo que você vai projetar para esse ambiente vai variar de 10 em 10 centímetros. Eles vão ter módulos de 50, de 60, de 70. Então, se você tem uma largura de uma bancada que tem alguns centímetros quebrados, como a gente fala, uma bancada com 1,53, provavelmente a loja de planejados vai te atender no 1,50 e aqueles 3 centímetros que faltam, eles vão fazer um fechamento para completar somente ali na frente. E essa é a principal diferença que existe para uma marcenaria artesanal, onde o marceneiro vai medir exatamente o tamanho do seu balcão e desenhar um armário para aquela medida. Então ele vai usar cada centímetro, ele vai aproveitar cada pedacinho que você precisa ali com a sua marcenaria. Outra grande diferença é que normalmente a maioria dos marceneiros não tem todo o maquinário que uma fábrica, uma indústria de móveis planejados tem. As máquinas são mais artesanais, são mais simples, então os processos de corte, de acabamento são um pouco mais simples do que um móvel planejado, que vai vir com aquele padrão de excelência de uma fábrica. Eu faço uma comparação, imagina se você vai fazer um carro, você vai construir um carro onde você vai comprar as peças e montar e usar máquina de solda, máquina de pintar e vai montar na sua oficina. Ou você vai comprar um carro de uma fábrica. Com certeza vai ter diferença, mas não quer dizer que existem vantagens e desvantagens das duas partes, sempre existe. Outra grande vantagem que eu vejo em relação à loja de planejados é a flexibilidade de pagamento. Você também, se estiver comprando um imóvel na planta, você pode comprar esses móveis planejados ou encomendar muito antes e deixar a etapa de medição para quando tiver entregue o apartamento. O marceneiro não, você tem que evitar esse tipo de situação, porque é uma pessoa física. Muitas vezes você não vai ter mais nenhum contato dessa pessoa quando receber o apartamento. Essa questão da flexibilidade de pagamento também. Normalmente os marceneiros recebem 50% de entrada e 50% quando entregam seu material. E há também a questão da garantia. Fábricas ou lojas de planejados vão dar aí uma garantia, você vai assinar um contrato, vão ter lá todas as cláusulas, a questão da pós-venda também, manutenção, serviço de assistência técnica, coisa que você só vai ter de um marceneiro se você tiver um contato muito bom com ele, um bom relacionamento e ele já for um marceneiro consolidado, conhecido aí na sua região. Mas calma, gente, antes de vocês acharem que eu sou contra marceneiro, eu não sou, mas eu tenho que falar das vantagens e desvantagens de móveis planejados e marcenaria artesanal. Tem muita coisa que sim, eu prefiro fazer com marceneiro para customizar, personalizar e eu também vou estar falando sobre isso ao longo desse vídeo. Agora vamos às informações práticas sobre móveis planejados.
A primeira coisa que você precisa saber antes de comprar seus móveis planejados é que toda a base do seu apartamento tem que estar pronta para receber os seus móveis. Então, revestimentos, forro de gesso, elétrica, hidráulica, tudo isso tem que estar pronto e pelo menos a primeira demão de tinta, a primeira demão da pintura do seu apartamento tem que estar pronta para receber os móveis planejados. Geralmente, ou a maioria das lojas, vai conferir as medidas antes de mandar executar. E para eles conferirem as medidas, tudo isso tem que estar no lugar, porque eles vão considerar o pé direito, que é aquela altura do piso até o forro de gesso. Se o seu piso, seu porcelanato ou cerâmica não tiver instalado, vai ter uma diferença aí de altura de 1 centímetro, 1,5 centímetro, e isso pode fazer muita diferença para móveis planejados, especialmente em apartamentos pequenos, onde cada milímetro pode fazer a diferença. Outra coisa interessante é que a maioria das lojas de planejados entregam plantas de pontos elétricos e hidráulicos indicados lá no seu projeto, porque aí vai ficar mais fácil, você manda executar com o eletricista, com o encanador, e quando eles forem medir, não vai correr aquele risco de ter uma marcenaria no meio de uma caixa de tomada e ter que fazer aquele recorte, sabe, muito feio, que fica metade da caixa da tomada para fora e metade para dentro do armário. Essas coisas é que precisam ser evitadas e por isso que todas essas instalações têm que estar prontas antes dos móveis serem instalados. Ah, e sobre aquela primeira demão de tinta que eu falei que eu precisava estar pronta, é que a segunda ou a última demão de tinta é importante que você deixe para depois da instalação dos móveis, porque sempre dá ali uma sujeirinha na parede, alguém que esbarra em alguma parte que não deveria e acaba sujando um pouquinho, por isso que é importante você deixar essa última demão para o final, para deixar a sua pintura impecável. A segunda informação importante que você precisa saber é entender as suas necessidades. Se você está fazendo os móveis do seu quarto, por exemplo, o seu guarda-roupa, você precisa saber se você quer mais tubos de cabide, mais gavetas, se você gosta de prateleiras, se você tem muitos sapatos e bolsas e quer muito ter sapateiras corrediças, nichos para bolsas, tudo isso precisa estar muito bem definido por você. Ao mesmo tempo, se você vai fazer os móveis planejados da sua cozinha, você precisa entender suas necessidades também. Você tem muitos eletrodomésticos, aqueles eletros portáteis, precisa definir um local para eles. Você gosta de ter muitas gavetas, gavetões para panela, ou você prefere portas de giro, aquelas portas convencionais? Entender as suas necessidades, tudo o que você precisa guardar, o que você gosta de deixar exposto ou que você prefere deixar escondido com portas totalmente fechadas, se pode ter porta com vidro ou nichos abertos. Tudo isso é importante você ter em mente antes de comprar os seus móveis, porque você já vai ter bem certinho o local para onde organizar as suas coisas. A terceira informação importante é: saiba como combinar as cores. Eu sei que cada ambiente pode ter uma decoração diferente, especialmente aqueles que não são interligados. Você tem o seu quarto com a sua sala, mas quando você vai fazer essa decoração envolvendo seus móveis planejados, a sua marcenaria, é importante que você tenha alguma relação sim, para não ficar parecendo showroom de loja, que cada ambiente é de uma cor, cada ambiente tem uma linguagem diferente. Afinal de contas, todos fazem parte de uma mesma casa, de um mesmo lar. Então, se de repente na sua sala você quer valorizar um pouco mais e usar um amadeirado com cinza claro, de repente você na sua cozinha aproveita e usa o mesmo cinza claro ou até um branco mesmo, mas faz algum detalhe no amadeirado, e aí no seu quarto você faz todo nesse material cinza com o toque do amadeirado ou nem usa o amadeirado. Mas desde que você tenha essa relação e que você faça essa composição de cores de uma forma geral. Assim você vai deixar o seu apartamento, o seu lar mais harmônico em relação aos móveis e vai ser mais fácil depois de finalizar com a sua decoração. A quarta informação importante é como enxugar os custos. Pois é, móveis planejados sempre é algo muito caro, mas existem vários truques que eu vou te ensinar hoje para você conseguir economizar, mas mantendo o seu sonho, aquele projeto que você idealizou para o seu apartamento. Por exemplo, você sabia que as ferragens são a parte mais cara dos seus móveis planejados?
Pois é, quanto mais portas, gavetas, portas basculantes, portas corrediças você tiver, quanto mais ferragens envolvidas, mais caro vai ficar. Então pense em relação ao conforto, à utilidade que você precisa, mas também em relação ao custo. Quanto mais gavetas você tiver na sua cozinha, mais caro vai ficar. Então realmente é necessário para você, é fundamental ter gavetões para colocar a panela, ou você consegue se virar com as portas convencionais? Isso vai deixar sua cozinha mais barata. Quantas gavetas são necessárias para você guardar suas coisas? 2 gavetas são suficientes? 4? Então, para que você ter 8 gavetas? Você vai encarecer o seu projeto e talvez você pode até ficar triste porque vai inviabilizar e vai ficar muito fora do seu orçamento. Outro truque importante é: sabia que você pode usar a caixaria interna no branco? Branco sempre é o mais barato, tá? Para móveis planejados, fica com isso na cabeça. Mas isso não significa que toda a sua casa tem que ser branca. Você pode fazer a parte externa, você pode usar a parte de fora do móvel numa cor que você deseja ou num amadeirado e fazer toda a caixaria, que é a estrutura que a gente fala, no branco. Isso vai reduzir bastante o seu custo também. E quando a gaveta ou a porta estiver fechada, não dá para ver a cor que é dentro, só quando abrir. E é isso, para mim, não faz nenhuma diferença estética. Você vai continuar tendo aquela cor que você queria, mas reduzindo muito o seu custo. E outra questão é um detalhe que para muita gente faz toda a diferença, mas talvez para você não. E seja mais um item que você pode remover aí do seu projeto, do seu orçamento, sem alterar a estética e o resultado final que você espera, que é o amortecimento das portas. Sabe quando você bate uma porta de um armário e ela não fecha completamente, ela vai reduzindo no final a velocidade e fecha bem devagarzinho? Esse é um sistema de amortecimento. Algumas lojas mais chiques de planejados já vêm de fábrica todas as portas, todas as gavetas com esse sistema. Em algumas outras, você tem a opção de escolher se acrescenta ou não. E eu vou te falar, isso também vai reduzir bastante o custo dos seus planejados. Agora me conta, você sabia desses truques para reduzir o custo dos seus planejados? Comenta aqui embaixo qual deles te deixou mais impressionada. Quinta informação, fique atenta às referências e indicações dessas lojas de planejados. É muito importante você ver em loco, em algum apartamento, na casa de alguém, esses móveis instalados, ver qual foi a qualidade do acabamento, perguntar qual foi o serviço, como foi esse serviço e principalmente o pós-venda. Como foi o pós-venda dessa empresa? Eles deram atenção? Essa pessoa que te indicou precisou chamar uma manutenção ou fazer algum ajuste, alguma coisa? Porque assim, coisas desse tipo sempre acontecem, imprevistos sempre acontecem. Então é muito importante você saber como essa empresa lidou com esses imprevistos, como eles foram resolvidos e se essa pessoa que te indicou ficou satisfeita com o serviço. Não adianta só pegar a referência de revista, de propagandas, de Instagram e ir lá na loja e ver como tá, porque no showroom da loja vai estar tudo lindo e maravilhoso. Mas eu quero saber as pessoas que usaram o serviço dessa empresa, se elas realmente ficaram satisfeitas. E se você não conhece ninguém, peça indicação dessa própria empresa, de alguns clientes, peça para ir na casa deles. Sempre tem alguém disponível para abrir a casa e mostrar como ficou. Se essa pessoa gostou do serviço, ela vai estar super orgulhosa, criou um excelente relacionamento com essa empresa e não vai fazer questão de te mostrar. E a sexta informação, fique atenta à escolha dos materiais que você vai usar nos seus móveis planejados. A maioria das fábricas de móveis planejados dão uma garantia em relação às ferragens. Lembra que eu falei que as ferragens representam um custo altíssimo dentro dos seus móveis planejados? Pois é, por isso muitas dessas fábricas dão garantias enormes, por exemplo, 10 anos de garantia nas ferragens, garantia eterna nas ferragens. É bom ficar atento a isso, porque se a fábrica não der garantia ou der uma garantia pequena nessas ferragens,
Isso significa que é muito provável que elas podem enferrujar e elas podem dar trabalho, podem dar algum problema para você. Fique atento a essas garantias. Outra coisa em relação aos materiais é se a empresa usa MDF ou MDP. Você já deve ter escutado muito falar sobre essas siglas. São dois tipos diferentes de madeiras prensadas e eu não vou entrar muito nesse detalhe porque seria um vídeo inteiro só explicando a diferença entre esses dois. Mas o que eu quero falar para você é que quando você for comparar orçamentos de empresas diferentes, veja que tipo de material elas estão usando. E você só pode comparar custo se elas estiverem usando o mesmo material, porque senão não vai ser um orçamento equivalente. O custo de um MDF não é o mesmo do custo de um MDP e a durabilidade desses materiais também não é a mesma, então fique atenta a isso. E também esteja atenta ao material que essas empresas estão usando no acabamento da cor, da padronagem que você está usando. Um exemplo bem simples, o branco, a maioria ou 100% dessas lojas usa o melamina, que é aquele meio texturizado, sabe? Que não é totalmente liso. Aquele é o branquinho mais barato e todas as lojas vão ter. Então, tenha certeza que se você estiver comparando orçamentos de empresas diferentes, que o branco que você está usando nos armários, que você escolheu para os seus armários, é o mesmo material. E também se você estiver escolhendo pintura como laca, que é aquele material brilhoso, sabe? Evite colocar na cozinha, nos armários inferiores, porque até sua própria roupa pode... Você tá com a calça jeans que tem aqueles botõezinhos de ferro e acabar arranhando, ou uma vassoura, qualquer outra coisa assim é mais fácil de arranhar. Então, se você quer muito usar laca na cozinha, opte por usar nos armários superiores, porque assim você vai reduzir o custo bastante e também você vai preservar mais o material que você está usando. É um material nobre que você não vai investir tanto para ficar numa área que você pode arranhar com mais facilidade. Além da madeira e da pintura, você também pode usar os seus móveis planejados com vidro ou com espelho. Esses materiais também podem valorizar bastante e quando eu digo valorizar, além de esteticamente, é o custo também. Eles podem deixar o seu custo mais alto, mas entenda que as fábricas de planejados também trabalham com esse tipo de material. Então essa é uma limitação também que os marceneiros podem ter, porque nem todo marceneiro trabalha com vidro e espelho. E as lojas de planejados, todas elas têm essa opção. Mas focando um pouquinho no custo, nessa parte dos materiais, lembre-se que você usar o MDF branco no apartamento inteiro, você vai ter um custo. E a partir do momento que você vai acrescentando outro tipo de materiais, como um amadeirado, um espelho, uma laca, sempre vai aumentar muito mais o custo da sua marcenaria, dos seus móveis planejados. Agora me conta, quais dessas informações que eu deixei para você hoje vai ser mais útil na sua próxima compra de móveis planejados? E se você chegou até aqui, eu acho que eu mereço o seu like, né? E só mais uma última informação. Sabia que mais de 90% das pessoas que está acompanhando o meu canal e assiste todos os meus vídeos ainda não está inscrita? Se você é uma dessas pessoas, eu vou te pedir um apoio, mais uma força aqui e só aperta aqui no botãozão vermelho, não te custa nada, mas vai fazer toda a diferença para mim. E o vídeo de hoje fica por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!